Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo federal autoriza menos dias letivos por causa da pandemia. Tribunal Superior Eleitoral proíbe cassação de mandato por abuso de poder religioso. No Congresso, Câmara reduz exigências para empréstimos e Senado libera economia de precatórios para enfrentar a Covid-19. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora à noite o projeto de lei que desobriga o cumprimento mínimo de dias letivos durante a pandemia. Vamos até Brasília com a Lívia Veiga. Oi, Lívia, boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite. A sanção foi na base aérea de Brasília assim que o presidente chegou de uma viagem a Mato Grosso do Sul. A lei autoriza escolas e faculdades a ministrarem menos de 200 dias letivos este ano. No caso dos ensinos fundamental e médio, continuam obrigatórias as 800 horas aulas. Já no ensino superior, é necessário seguir o mínimo previsto para cada curso. Bolsonaro também sancionou a medida provisória que destina 16 bilhões de reais a estados e municípios em razão da perda de arrecadação durante a pandemia. Giovana. Obrigada, Lívia. Até já. Os 2 hospitais de campanha administrados pelo estado do Rio estão sem pacientes. Pedro Paulo Filho, boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio tem hoje um baixo índice de ocupação de leitos e há vagas para pacientes com Covid-19 na rede regular. Ainda assim, 15 profissionais fazem plantão no Hospital de Campanha do Maracanã e outros 15 no de São Gonçalo. Essas 2 unidades permanecem abertas por ordem da Justiça. Giovana. Obrigada, bom descanso. Pela primeira vez, os campos de exploração do pré-sal superaram a marca de 70% da produção de petróleo e de gás de todo o país. Fernanda Burger, boa noite. De acordo com a Pré-Sal Petróleo S.A., empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, em julho a região produziu 2.738.000 barris de óleo por dia. Com isso, superou a marca inédita de 70% da produção nacional. 2 pontos de exploração são os responsáveis por estes números: o campo de Tupi, na Bacia de Santos, e a plataforma P-76, no campo de Búzios, que sozinha produziu mais que 6.000 poços terrestres. Obrigada, Fernanda. Os próximos dias prometem ser de frio intenso na região sul do país. O repórter Vitor Costa tem mais informações para a gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. A massa de ar polar que vem da Argentina deve chegar ao país nesta quarta-feira e pode provocar neve e chuva congelada. Segundo os meteorologistas, os efeitos do frio intenso devem chegar às regiões centro-oeste, sudeste e até parte do norte brasileiro. Há ainda a possibilidade de fortes temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina já nas próximas horas. Giovana. Obrigada, casaco e cachecol. O Tribunal Superior Eleitoral negou a possibilidade de políticos serem cassados por abuso de poder religioso. Voltamos então a Brasília com a Lívia Veiga. Giovana, o julgamento teve placar de 6-1. Os ministros decidiram que não cabe ao TSE cassar mandatos por suposto abuso de poder religioso ao julgar a influência de padres, bispos e pastores durante campanhas eleitorais. E que estão em jogo a liberdade de discurso e de prática religiosa, desde que o culto religioso não seja voltado para a propaganda eleitoral. Giovana. Até daqui a pouco. As grandes empresas deveriam buscar crédito na iniciativa privada para que o governo se preocupe mais com as micro e pequenas empresas. A tese é defendida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Ele participou do JR Entrevista desta terça. 50% dos empregos estão nas micro e pequenas empresas. E no ano passado, 100% da geração líquida, que foi quase 1 milhão de postos de trabalho no ano passado, vieram das micro e pequenas empresas.
Nós acreditamos que o futuro do Brasil está aí, nas micro e pequenas, principalmente aquelas que conseguem crescer mais. Essas geram uma quantidade enorme de empregos, emprego local, emprego no bairro, emprego numa cidade mais distante. Essas são as que movem a economia brasileira. E essas vão crescer muito nos próximos meses, porque estão contando, talvez, com uma das primeiras vezes, com o apoio direto do governo e, além disso, vão aproveitar oportunidades geradas pela nova economia, novas condições e um ambiente de negócio melhor. Porque a grande empresa, ela tem um exército de contadores e advogados. Essa aí consegue driblar ou conviver com o excesso de burocracia. A pequenininha não consegue. Então, quando a gente melhora o ambiente de negócio, desburocratiza, simplifica, a pequena ganha muito. É nela que nós acreditamos. Secretário, sobre essa queda de braço agora entre setor produtivo e governo pela desoneração da folha de pagamento, o senhor acha que dá para chegar num consenso? O governo é a favor da desoneração da mão de obra, 100% a favor. Nós temos insistido nisso, o ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que temos que acabar com essa arma de destruição em massa de empregos. A carga sobre a mão de obra é excessiva. O trabalhador brasileiro ganha pouco e o empresário paga muito. Nós temos que diminuir o ônus. A discussão hoje é se nós fazemos isso, que é o que nós queremos com todos os setores, ou se nós mantemos só alguns desonerados. Qual é o timing? Para a reforma tributária, a nossa proposta, ela se baseia firmemente no que vai ser, inclusive, anunciado por nós, numa proposta radical de desoneração do trabalho. O trabalhador tem que ganhar mais e o empresário tem que pagar menos. A terça-feira foi movimentada no Congresso. Lívia, o que de mais importante foi votado? Giovana, a Câmara aprovou medida provisória que obriga os bancos a reduzirem as exigências para liberar empréstimos, como forma de facilitar o acesso ao crédito na pandemia. O Senado aprovou que a economia com o pagamento de precatórios seja usada no combate ao coronavírus. E a análise do veto da proposta de redução de impostos sobre a folha de pagamentos foi adiada para daqui a 15 dias, Giovana. Obrigada por todas as suas informações, Lívia. Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo promove a primeira conferência de empoderamento político das mulheres. O evento será transmitido no canal do TRE no YouTube a partir das 9 da manhã. Serão 7 painéis com a participação de personalidades como a empresária Luísa Helena Trajano e a presidente da Associação Paulista dos Magistrados, Vanessa Mateus. A apresentadora do Jornal da Record, Cristina Lemos, será uma das mediadoras. Pelo menos 10 civis foram feridos por foguetes em Cabul, no Afeganistão. Nesta terça-feira foi celebrado 101 anos de independência do país. Quem tem mais detalhes é a correspondente Bianca Zanini. O Ministério do Interior do país anunciou que 2 suspeitos foram detidos. Os foguetes foram lançados a partir de 2 veículos e 2 crianças estão entre os feridos. Nenhum grupo militante assumiu a responsabilidade pelo ataque, que aconteceu um dia depois que o governo afegão anunciou a suspensão das libertações de prisioneiros do Talibã. Como condição para iniciar negociações de paz, o Afeganistão havia concordado em soltar os militantes. Mas agora Cabul pede que primeiro mais soldados afegãos capturados sejam libertados. A medida pode atrasar mais uma vez as negociações de paz. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Nos Estados Unidos, acabou há pouco a segunda noite da Convenção Nacional do Partido Democrata. Joe Biden foi indicado formalmente como candidato à presidência dos Estados Unidos. Foi a vez de discursarem nomes históricos do partido, como os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter, além da mulher do candidato Jill Biden. O presidente Donald Trump disse que vai aceitar formalmente a indicação do Partido Republicano para concorrer a um segundo mandato. Ao contrário de Michelle Obama, estou fazendo isso ao vivo, disse Trump, referindo-se ao discurso feito pela ex-primeira-dama na primeira noite da Convenção Democrata. Trump também falou que adiou as negociações bilaterais com a China.
Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira. Boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.